Bem-vindo, bem-vinda à nossa revisão TRT de São Paulo. Vamos iniciar os vídeos para Direito do Trabalho. É uma matéria importante que recomenda-se que seja gabaritada na prova. A banca tem mantido um padrão, que é trazer um caso específico, um caso concreto, e nas assertivas trazer a literalidade da legislação, ou da súmula, ou da OJ. Então, é a matéria, eu acho que é a matéria mais tranquila, com exceção de alguns equívocos que a banca vem a cometer em não alterar o gabarito, mas é a matéria mais tranquila. Então, dá sim para gabaritar direito do trabalho com a banca FCC, tá? E recomenda-se que você gabarite caso esteja aí perto da aprovação. Gabaritando, você fica muito mais perto, porque o erro de uma dessas questões vai fazer muita falta para você. Processo do trabalho é uma questão que a banca vem pesando, a gente vai falar nisso quando falar sobre a revisão de processo de trabalho, mas já é um pouco mais complicado de você gabaritar, justamente porque a banca vem pesando. Mas direito do trabalho é tranquilo, tá? A gente vai passar rapidamente aí pelos pontos mais importantes que a banca vem cobrando com mais frequência nas últimas provas de TRTs. Combinado? Bora para os nossos slides. Então, parte 1 de direito do trabalho. Considerando as regras legais sobre concessão de férias, a empresa Gráfica Beta Limitada deve observar que as férias poderão ser usufruídas em no máximo 2 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 15 dias. Aqui nós temos 2 erros. São 3 períodos, isso for a alteração trazida pela reforma trabalhista, e aqui são 14 dias corridos, tá? As férias coletivas não tiveram alterações, então vamos manter as regras antes da reforma trabalhista. Letra B. As férias não poderão ser iniciadas em dia que corresponda à véspera do feriado ou do descanso semanal remunerado. Isso foi uma outra novidade da reforma trabalhista, e aqui não é em dia, mas 2 dias antes de véspera de feriado ou de repouso semanal remunerado. Letra C. O empregado deverá ser participado por escrito com antecedência de no mínimo 30 dias sobre a concessão de férias. Aqui o prazo sempre foi esse, tá? Não houve alterações aí pela reforma trabalhista. E essa necessidade de comunicação é para que o empregado se organize, né? Compre suas passagens, faça reserva de hotéis, enfim. Vamos para uma utopia, né? Mas, enfim, essa é a previsão para que o empregado ele se organize. Então, ele tem esses 30 dias. Olha, daqui 30 dias você vai tirar férias, tá? Até pela questão da remuneração, né? Porque ele vai tirar férias, vai receber, inclusive com o terço, e quando voltar, não vai receber nada. Então, ele tem que se organizar também com isso, tá? Então, a princípio, parece ser a resposta correta. Vamos para a letra D, né? Buscar aqui os erros. O empregado menor de 18 anos tem direito de escolher a época em que pretende que as férias sejam concedidas. Não, não, não. O menor de 18 anos, ele vai ter as suas férias concomitante com as férias escolares, tá? Essa é uma regra, porque, até porque quem escolhe a melhor época é o empregador, tá? É o empregador que escolhe a melhor época para a concessão das férias, dentro, claro, do caso do período concessivo, que são 12 meses, né? E o único caso em que não há essa escolha pelo empregador é do empregado estudante menor de 18 anos, que aí, no caso, ele vai ter as suas férias obrigatórias no período escolar, né? Concomitante aí com as férias escolares, tá? Neste caso aqui, cabe ao empregador, porque a banca não trouxe que ele era ou não estudante, né? Ele apenas disse o empregado menor de 18 anos. Você pode pressupor que ele seja estudante, ou, no caso aqui, considerar que a escolha, a época das férias, é
por regra, do empregador, tá? Então, questão incorreta de qualquer forma. Letra E. As férias serão concedidas em época definida em comum acordo entre empregado e empregador? Não, né? Eu acabei de falar para você que cabe ao empregador escolher a melhor época dentro do prazo de 12 meses de concessão. Ok? Nada impede, claro, que empregado e empregador entrem num acordo, né? Que o empregado peça, olha, eu gostaria de ter as minhas férias em tais meses, e aí o empregador se organizar e ver se é possível conceder essas férias. Mas a regra é que cabe ao empregador, ele que dirige a atividade profissional, né? Tá? Então, gabarito letra C. Durante o período aquisitivo de férias, Luigi faltou injustificadamente ao trabalho 16 dias. Ao receber de seu empregador a comunicação de concessão de férias, foi informado que terá direito a férias de. Aqui nós vamos ter que lembrar da tabelinha do artigo 130. E aí nós temos a regra dos 6 e 9. Ou seja, até 5 faltas. Você vai ter que fazer a tabelinha aí, né? Até 5 faltas, eu vou ter 30 dias de férias. Ok? A partir disso, eu vou somar 9 faltas e diminuir 6 dias. Essa é a regra 6, 9. Como assim, professor? 5 mais 9 dá 14. 14 faltas. Tá? Então, eu vou ter 30 menos 6, 24 dias. De novo, mais 9. 14 mais 9. Eu vou ter 15 aqui e 23 aqui. 24 menos 6, 18. Professora, tem que ser bom de matemática, né? Tem. Eu costumo relacionar isso aqui, ó, com a tabuada de 6. Tabuada, né? De 6. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, tá? Eu acho mais fácil. Mais 9 aqui, né? 23 mais 9. Eu vou ter 24 aqui e 32 dias. Faltas aqui, né? E vou ter 12 dias. Tá? Que é menos 6, né? Eu vou diminuindo. Ok? Eu recomendo fazer essa tabelinha que não tem erro. Tá? Não tem erro fazer essa tabelinha, essa regra do 6 e 9. E aí nós teremos aqui, ele faltou 16 dias. Aqui, ó. Gabarito, letra B. Tá? Eu recomendo fazer essa tabelinha. Agora, se você já decorou, então vai ser bem tranquilinho, caso caia novamente essa questão, né? Aqui vocês esquecem essa lei aqui, que não tem nada a ver. Bora? Gabarito letra B. Férias. Trouxe aqui um mapa mental para vocês. Cuidado com o abono de férias, que tem caído com bastante frequência. Abono de férias é a venda de férias, tá? Não confunda com um terço de férias previstos constitucionalmente. A venda de até um terço do período é um direito potestativo do empregado, ou seja, o empregado que quiser vender um terço das suas férias, ele vai exigir do empregador, desde que eu faça 15 dias antes do período aquisitivo. Tá? Fora desse prazo, então ele perde o direito potestativo dele. Cabe ao empregador decidir se vai conceder ou não. Agora, se ele pedir até 15 dias antes do período aquisitivo, ou seja, de ele conquistar o direito a férias, o empregador ele tem que aceitar o pedido de venda de um terço, né? No caso das férias, tá? Cuidado com isso. Fracionamento até três períodos, 14 dias, o primeiro, e os outros 5 dias. Tá? A concessão aqui, pagamento em até 2 dias antes da fruição. A irregularidade desse pagamento não
cabe mais o pagamento em dobro, tá? Foi declarado inconstitucional o pagamento em dobro pela falta de pagamento. Cuidado. Deixa eu botar até aqui, ó. Pagamento fora do prazo, né? Aqui, ó. Fora do prazo. Pagamento. Simples. Concessão das férias fora do prazo. Pagamento em dobro. Opa, deixa eu sair aqui para vocês fazerem esse post-it aí, tá? Aqui, ó. Fora do prazo. Se é pagamento, o pagamento é simples, não tem mais pagamento em dobro. Agora, se a concessão das férias é fora do prazo, aí eu recebo em dobro, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é pegadinha da banca. Opa. Isso aqui é pegadinha da banca. Cuidado, tá bom? Férias coletivas, aqui, ó. Até 2 períodos anuais, prazo mínimo de 10 dias. Pode ser em empresa, setor ou estabelecimento, ou seja, não precisa ser, as férias não precisam ser de todo o setor, de toda a empresa, fecha a empresa e dá férias coletivas para todo mundo. Tem que comunicar o sindicato, tem que fixar aviso na empresa e tem que comunicar no Ministério do Trabalho e Emprego com antecedência de 15 dias. Perda do direito, isso aqui é o artigo 131, que cai muito em provas. Não for readmitido em 60 dias da sua saída. Então, ele perde o direito de férias. Licença remunerada por mais de 30 dias, remuneração por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa. E esse aqui é campeão, percepção de auxílio-doença, ainda que acidentário, por mais de 6 meses, mesmo que descontínuo. Então, se eu tenho um empregado que ficou 2 meses no auxílio aqui, e aí voltou a trabalhar, trabalhou 30 dias, e depois ficou mais 2 meses no auxílio, aí volta a trabalhar 30 dias, fica mais 4 meses, vejam, ele já tem aqui 2, 4, 8 meses de auxílio. Ele já perdeu o direito às férias, tá? Então, cuidado aqui com essa descontínuos aqui que a banca costuma trocar. E a tabelinha de férias aqui, como eu falei para vocês, a regra é -6 mais 9. Daí não tem erro. Perfeito? Bora para mais uma questão. A partir das disposições legais, súmulas e OJs sobre atividades perigosas e insalubres e os respectivos adicionais de remuneração, considere. Atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde. Importante isso aqui. Acima dos limites de tolerância, fixados em razão de natureza, intensidade e o tempo de exposição. Perfeito, gente, tá? Quando eu falar de insalubridade, eu vou falar de risco à saúde. Diferente da periculosidade, que o risco é a vida, tá? Memorizem isso. Quando eu falo em risco à saúde, eu estou falando de insalubridade. E aí eu vou falar da natureza da atividade, né? Da intensidade aqui, quando a gente fala de intensidade, a gente fala de ruído. Quando a gente fala de tempo de exposição, a gente vai falar aqui não só do ruído, tá? Mas também de outros agentes nocivos. Ok? Por exemplo, temperatura. Então, existem fatores, e isso tudo aí a gente vai encontrar lá na NR 15, que não cai para vocês, graças a Deus, mas a gente vai encontrar essas definições, essas classificações na NR 15. Lembrando que a atividade insalubre, ela tem que cumprir 2 requisitos. Estar em lista oficial do Ministério do Trabalho e Emprego e perícia, tá? Esses são requisitos cumulativos. Não adianta só ter a perícia dizendo que há insalubridade se não há
o agente nocivo na lista oficial do Ministério do Trabalho e Emprego, ok? Então, são requisitos aqui cumulativos. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização pelo trabalhador de EPIs que diminuam a intensidade do agente a limites de tolerância. A insalubridade, pessoal, isso é um requisito que eu sempre peço para vocês observarem. Nenhum ambiente é 100% salubre. Tá? Não existe ambiente 100% salubre. O que existe é ambiente salubre porque houve redução. Acho que eu não está aparecendo aqui, né? Para vocês, vou sair um pouquinho. Que houve redução a limites toleráveis de insalubridade. Então, quando eu falo para vocês que o adicional não será mais devido, não é porque o ambiente está totalmente salubre. É porque aquele ambiente que antes estava acima da tolerância está abaixo. Só isso. Então, eu posso eliminar ou eu posso neutralizar esse agente nocivo para limites toleráveis, tá? E isso é tirar do ambiente a insalubridade. Cuidado com pegadinha, com casos concretos que a banca vai trazer para você. Então, aqui nós temos como verdadeiro item, tá? A eliminação ou neutralização, ela vai se dar por meio de EPIs e outras medidas, né, inclusive medidas coletivas, para redução à intensidade do agente a limites de tolerância, definidos aonde? Lá naquela lista oficial do Ministério do Trabalho e Emprego, ok? O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário. Perfeito. Com os acréscimos resultantes das gratificações, prêmios ou participações nos lucros das empresas? Errado. Não é com, é sem. A base de cálculo do adicional de periculosidade é o salário base, sem penduricalhos, né? Sem nada, tá? É o salário base. Diferente é o adicional de insalubridade, que a base de cálculo vai ser o salário mínimo. Ah, professora, mas lá na Constituição diz que eu não posso vincular o salário mínimo. Adicional de insalubridade pode. Até que venha uma lei, até que a gente mude aí o posicionamento, na sua prova você vai aplicar o salário mínimo. Essa é a base de cálculo da insalubridade. Perfeito? Bora para mais questões. Aqui então é falso, né? A caracterização de insalubridade de periculosidade será feita através de perícia. Perfeito. Ficando sempre a primeira a cargo do médico de trabalho e a segunda a cargo de engenheiro de trabalho, registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Errado. Não existe essa exigência de primeira ou segunda perícia. Basta uma perícia, que ela seja feita ou por médico ou por engenheiro do trabalho. Tem que ter essa especificação. Ok? Então, não existe isso, basta uma perícia. Eventualmente, se o juiz, em um processo judicial, entender que cabe fazer uma segunda perícia como complementação, tudo bem. Mas uma perícia basta, desde que seja um médico ou um engenheiro do trabalho, que tenha essa especialidade, né? Que seja capaz aí de definir as questões do ambiente de trabalho quanto à insalubridade e periculosidade, tá? Então, não. Aqui está errado. Falso. O adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade incorpora-se ao salário do empregado, não podendo deixar de serem pagos, mesmo que tenha havido a cessação do risco à saúde ou integridade física do mesmo. Incorreto, porque o adicional, vocês vão lembrar que ele é um salário condição. Condição do quê? Eu preciso ter a condição de risco à saúde e risco à vida. A partir do momento que isso aqui não existe mais, o adicional também não existe, tá? Então, ele não incorpora
a remuneração. Ele pode sim ser retirado, ele é um salário condição. Se aquela condição deixa de existir, assim como as horas extras, o adicional noturno, se aquela condição deixa de existir, eu deixo de receber o adicional. Falso. O adicional de insalubridade varia entre os graus mínimo, médio e máximo. Perfeito. Sendo respectivamente de 10, 20 e 30% dos salários do empregado. Não, aqui é 40% e do salário mínimo. Ok? Então, todas as assertivas aqui são falsas. Deixo aí para vocês o nosso mapa mental de insalubridade. Ó, como eu falei para vocês, não basta a constatação de insalubridade por meio de laudo pericial, tem que estar na lista do Ministério do Trabalho e Emprego. A reclassificação, a descaracterização, eliminação, neutralização tornam o adicional indevido, tá? Não pode ser suprimido ou reduzido por ACT ou CCT, salvo o enquadramento. Isso quer dizer o quê? Que uma ACT e uma CCT pode fazer um enquadramento, ou seja, grau mínimo, né? Médio e máximo por meio de ACT e CCT. Pode ser feito. Por quê? Porque prevalece o negociado. O adicional será integral, ainda que a exposição seja intermitente. Cuidado com isso, tá? Então, um empregado que fique lá 5 minutos por dia em condições insalubres, ele vai receber o adicional integral. A lei pode determinar o pagamento proporcional, mas é só a lei que pode fazer isso. Para sua prova, leve essa determinação, inclusive simulada do STF, do TST, tá? É integral, ainda que ele fique 5 minutos. Eventualmente, o que não vai cair para sua prova é aquele empregado que fica, por exemplo, 1 minuto exposto, né? Que ele só passa ali pelo corredor, pela base, enfim. Aí, neste caso, como é extremamente reduzido o tempo de exposição, ele não vai, nem sequer vai receber, tá? Que a gente não fala nem proporcional, a gente não vai receber nenhum adicional, tá? Mas a condição intermitente, ele faz com que receba integral ou adicional, tá? Não tem adicional proporcional de insalubridade. E aqui a gente já falou dos graus, né? E sempre que ultrapassa o limite tolerável. Periculosidade, 30% sem os acréscimos. É devido. Aqui não é devido, tá, gente? Eu vou dar uma arrumadinha aqui para vocês, ó. Não é devido se em sobreaviso. Por quê? Em sobreaviso, eu estou em casa, eu estou em outro local, eu não estou no perigo, né? Perigo à minha vida. Eu estou só aguardando ser chamado. Então, no sobreaviso, não cabe aí adicional de periculosidade, tá? As características estão aqui e as possibilidades. Cuidado aqui que houve uma alteração recente em casos de coligações e atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violência nas atividades profissionais, tá? Dos agentes e autoridades de trânsito. Também cabe a adicional de periculosidade. Perfeito? Bora para a próxima questão. Sobre a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, considerando a legislação e entendimento pacífico da jurisprudência analise. Caracterizada como uma penalidade disciplinar, a dispensa por justa causa retira do empregado diversos direitos rescisórios. Perfeito. Sendo-lhe devidos apenas saldo de salário e férias vencidas, sem acréscimo de 1/3. Gente, as férias são casadas com o terço constitucional. Se você vai conceder férias, você vai conceder o adicional, tá? Fica aí essa premissa. Sempre que falarmos em férias concedidas, vencidas, pagas, né? Nós teremos a gratificação aí, 1/3 constitucional, tá certo? Cuidado com isso. Então, aqui é falso.
Quanto às verbas na justa causa, é realmente isso, é o saldo e férias vencidas. Ou simples, né? Que elas não se venceram, ainda está no prazo aí de concessão. O que não recebe são as férias proporcionais, tá? As férias proporcionais não. Nem seguro-desemprego, nem FGTS, nada disso. Só isso aqui, saldo e férias vencidas. Na hipótese de despedida indireta, o que é despedida indireta, pessoal? É uma dispensa sem justa causa invertida. Por quê? Porque aqui há uma culpa do empregador. E se há uma culpa do empregador, o empregado ele é dispensado sem justa causa, tá? Então, as verbas da dispensa sem justa causa são as mesmas da despedida indireta. O empregado tem direito a receber entre as verbas rescisórias férias vencidas, ok, acrescidas de 1/3, mas não receberá férias proporcionais? Recebe, porque aqui a culpa foi do empregador. Então, ele vai pagar tudo. Vai pagar multa, vai pagar, vai ter direito, inclusive, a seguro-desemprego, o empregado, tá? Porque é uma dispensa em que o empregado não cometeu nada, ele não teve nenhuma atribuição, né? Nenhuma requisito aí para que isso ocorresse. A culpa não foi dele, tá? Então foi vamos dizer que foi uma dispensa involuntária. Então aqui gabarito errado, né? Porque ele vai receber sim as férias proporcionais. Sendo a rescisão do contrato de trabalho decorrente de acordo, aqui a gente fala do distrato, trazido pela reforma trabalhista, entre empregado e empregador, o empregado tem direito a receber por metade. Aviso prévio, ok? Se indenizado, evidentemente, porque se ele trabalhar, ele vai receber os 30 dias ali normalmente, e a indenização sobre os depósitos de fundo de garantia. Essa indenização é aquela 40%, ele vai receber 20% do FGTS, né, da multa. Não do FGTS. O FGTS ele vai recolher 80% do FGTS, vai sacar. Aqui a gente fala da multa, que é metade, cuidado. Metade é 20, não é 50%, tá? Porque a multa é de 40%. Cuidado aí para não cair em casca de banana. Então, são 20% do FGTS devendo ser pagas na integralidade as demais verbas trabalhistas. Perfeito. Aqui, quando a gente fala em demais verbas trabalhistas, a gente fala das verbas rescisórias, né? Que é 13º, férias proporcionais. Isso tudo ele recebe de forma integral, tá? Então, nós temos aí como verdadeiro, né? Verdadeiro esse item. Reconhecida a culpa recíproca. O que é culpa recíproca? Culpa empregado e empregador. E aí vão ser divididas, né? Por isso que há um cumprimento aí, o pagamento de metade de algumas verbas, porque ambos aí corresponderam para que o contrato fosse extinto. A extinção do contrato implica no pagamento de todas as verbas rescisórias pela metade, não sendo o empregado inserido no programa de seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele vai ser concedido quando? Quando inexiste voluntariedade do empregado na rescisão. Ora, ele não cometeu uma culpa? Ele não teve culpa? Então, ele não vai ter, tá? Perfeito aqui, não vai ter o programa de seguro-desemprego. E as verbas serão pagas por metade. A gente já vai ver no nosso mapa mental, tá? Mas aqui há um erro, porque não são todas as verbas que serão pagas por metade. Serão pagas por metade aqui o 13º, as férias proporcionais e a multa, né? Aqueles 20% do FGTS, tá? As demais serão pagas integralmente. Férias vencidas, por exemplo, férias simples, o saldo de salário será integral e o saque do FGTS também será integral, tá? Então, o erro aqui está em todas as verbas. Falso.
A rescisão do contrato de trabalho por acordo entre as partes de extrato permite a movimentação da conta vinculada ao trabalhador do FGTS, mas limitado a 80% do valor efetuados ao longo da vigência do contrato. Perfeito. Eu saco apenas 80% do meu FGTS, em caso de acordo, ok? A rescisão em massa dos trabalhadores tem como exigência procedimental imprescindível a intervenção sindical prévia, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Perfeito, tá? Isso aqui é tese vinculante do STF. Cuidado aí com essas teses do STF. A banca FCC ela não é muito de cobrar jurisprudência, mas algumas teses do STF vinculantes têm aparecido em provas, tá? Como é muito recente, já apareceu nessas provas de 2025, esse é um exemplo, mas existem aí, principalmente os temas na parte de negociação coletiva, a banca já começa a cobrar muito mais essas teses vinculantes. E o que vai cair também é a transcrição, como ocorreu aqui nesse item. A banca não vai trazer casos práticos e pedir, inclusive, os fundamentos das decisões, isso não, isso a banca FGV que cobra muito. Aqui ela vai pegar a tese, literalmente, e trazer e incluir aí nas assertivas da questão, ok? Então, gabarito verdadeiro, né? Falsa, verdadeira e verdadeira. Aqui eu trouxe algumas características de extinção do contrato, tá? A rescisão indireta que a gente trabalhou, a dispensa coletiva, inclusive com a decisão lá do STF, né? Não precisa de autorização, um instrumento coletivo, mas eu tenho que convocar o sindicato para tentar um diálogo, tá? Esse diálogo prévio na dispensa em massa, ela é necessária. Isso não significa que o sindicato tenha que autorizar ou tenha que firmar um ACT, um CCT. Só convida lá o sindicato, ouve ele, tenta fazer um negócio. Ah, não tem jeito, vou fazer a dispensa em massa. E a empresa pode fazer. O distrato, que cai muito, então aqui estão as características, a demissão e a culpa recíproca, ok? Justa causa, gente. Deem uma lida nas hipóteses de justa causa, tá? Porque se cair, vai cair a literalidade. Então fica aí uma tarefinha para a questão da justa causa. E aqui eu trouxe outras que a banca faz tempo que não cobra, tá? Fato do príncipe, ela gostava bastante, não cobrou nas últimas duas provas. Então, esse slide extra aqui eu vou deixar para o desencargo de consciência. E na extinção do contrato por prazo determinado. No caso do prazo, a termo, né, que a gente chama, antecipada, quais são as multas e o aviso prévio. Se eu tiver aviso prévio, eu tenho que ter a cláusula asseculatória do direito recíproco, para que tenha aviso prévio nos casos de contrato por prazo determinado, tá bom? Próxima questão, Pitágoras, operador de barco a motor com vínculo empregatício seletista, junto à empresa Águas Mansas, pretende se desligar da mesma e solicitou junto ao RH a celebração de acordo mútuo de extrato para a ruptura do vínculo contratual, sabendo-se que o salário do trabalhador é de R$ 2.500 mensais, que o contrato ainda não completou um ano, que o aviso prévio será indenizado e que o saldo de FGTS de Pitágoras é de 1.500, referendo o empregado para jus A. Bom, vamos começar, nesses casos, pelas parcelas por metade, né? A gente, inclusive, acabou de ver. O aviso prévio será por metade, porque indenizado. Se o salário dele é 2.500, nós vamos pegar aqui 2.500 é o salário dele. Nós vamos dividir por 2. E o FGTS, e que o saldo do FGTS, aqui nós temos o saldo do FGTS, ele é de 80%, que eu posso sacar, lembra? 80% de 1.500. Vamos ver o que temos as assertivas.
2.500 dividido por 2 vai nos dar o valor de 1.250. O empregado fará jus a 1.500 de aviso prévio? Não, porque 1.500 mais 1.500 a 3.000. Tá errado. Nem vou olhar o restante. É assim que você vai resolver questões dentro, né, da temática aí de cálculo, tá? 2.500 de aviso prévio indenizado? 2.500 é o quê? O salário dele? Não, não é integral. É por metade. 1.250 de aviso prévio indenizado, R$ 500 de indenização sobre o FGTS. Aqui ele já está pedindo a multa, aquele 20% sobre o FGTS. Mas a gente vai deixar aqui, porque se a gente puder excluir só com base no aviso prévio, a gente vai excluir. Claro que depois eu vou voltar aqui para a gente calcular, porque nós estamos numa revisão, mas nem prova você vai fazer isso, tá? Poderá sacar até o limite de 1.250. Bom, 80% de 1.500 a gente vai calcular e vai nos dar o valor de... Vai ser igual a 1.200, tá? E aqui 1.250, esse é o valor que ele vai receber. Podendo ingressar com pedido de seguro-desemprego? Não, ele não pode ingressar no seguro-desemprego, por quê? Porque a dispensa, a extinção do contrato é voluntária. Ele está solicitando e entrou em acordo com a empresa, tá? Então, gabarito aqui errado. Letra D, 1.250 de aviso prévio indenizado, que é esse valor aqui. R$ 300 de indenização sobre o saldo, a gente vai calcular, mas de acordo com as nossas análises aqui, nós já chegamos ao gabarito. Poderá sacar até 1.200 do FGTS, que é 80%, aqui é metade, e não pode ingressar com pedido de seguro-desemprego, tá? Então vejam que eu não preciso calcular todos os valores. Muitas vezes isso vai acontecer e você vai fazer isso na prova, tá? Você vai pegar um valor que você tem certeza que é mais fácil de calcular e vai ir excluindo nas assertivas. Com a banca FCC dá para fazer isso, dá para excluir, para evitar aí a fadiga dos cálculos, tá? E vamos calcular aqui os R$ 300, né? Que é correspondente aqui à multa. Ora, se eu tenho, o meu saldo é 1.500, 20% de 1.500 vai dar R$ 300. Perfeito? Então, gabarito letra D. De acordo com previsões legais sobre teletrabalho. Teletrabalho sempre cai, gente, tá? Principalmente na prova de técnico. Se você vai fazer prova de técnico, a teletrabalho vai estar lá na sua prova. Bora lá. Não é permitida a adoção de regime de teletrabalho para estagiários e aprendizes. Havia uma discussão no período do Covid se estagiários e aprendizes poderiam fazer teletrabalho. Ficou determinado, houve uma discussão entre o Ministério do Trabalho, auditores fiscais, e ficou determinado que poderia sim ser possível. E a legislação, posteriormente ao Covid, observando algumas necessidades de alterações, permitiu, né, ratificou essa possibilidade de regime de teletrabalho tanto para estagiários quanto para aprendizes. Então, o item está falso. Acordo individual poderá dispor sobre, cuidado aqui, ó, acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais. Perfeito. Aqui, o teletrabalho em si, ele foi iniciado aí como uma modalidade de trabalho sem controle de jornada. Mas o que o Covid demonstrou, o que a prática demonstrou, é que não caberia justificativa para não ter o controle, porque é possível controlar. E a regra é que, se a atividade pode ser controlada, então eu vou ter um controle de jornada, eu vou ter aquela limitação de jornada. E aí vem a alteração e consagra essa percepção, essa possibilidade de controle. Então, há um controle. Há esse controle.
Só que é claro que, eventualmente, as partes podem flexibilizar esses horários, por ser teletrabalho. Então, ao mesmo tempo que o legislador traz o controle de jornada, ele flexibiliza a possibilidade aí das partes acordarem sobre os seus horários, tá? Então, cuidado com isso, que é uma novidade da legislação pós-inclusão do teletrabalho na CLT e que vem sendo cobrada muito em provas. Então, gabarito verdadeiro. O empregador será sempre responsável pelas despesas resultantes do retorno do trabalho presencial, na hipótese de o empregador ou do empregado, né, optar pela realização do teletrabalho fora da localidade prevista no contrato de trabalho. Também novidade pós-inclusão do teletrabalho, não existe essa responsabilidade do empregador. Se o empregado optou por executar o teletrabalho fora da localidade do contrato, cabe a ele arcar com as despesas quando ele é chamado, convocado a retornar ao trabalho presencial. Então, não cabe ao empregador aqui, ó. Não cabe ao empregador esse ônus, tá? Gabarito falso, né? O empregado submetido ao regime de teletrabalho poderá prestar serviços por produção ou tarefa. Perfeito, tá? Ele pode sim prestar serviço por produção ou tarefa. E aí, aqui está o pulo do gato. Por quê? Porque esse trabalhador que presta por produção ou tarefa, ele não tem controle de jornada. Marquem isso aí, que eu estou apostando que vai estar lá na sua prova no dia 3 de agosto, tá? Eles não têm controle de jornada. Os demais teletrabalho têm controle de jornada. Perfeito? Isso é alteração aí pós-inclusão do teletrabalho na CLT. Então, gabarito verdadeiro. Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com filhos ou crianças sob guarda até 6 anos de idade, na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho. Aqui, pessoal, nós temos um problema da banca FCC. Tá? Por quê? Essa disposição aqui, ela é compatível com a lei emprega mais mulheres. Então, para mim, que não faz nenhuma diferença aí para sua prova, essa questão é verdadeira. Mas a banca, entendendo que essa disposição não está lá na CLT, e quando que eu vou aplicar a lei emprega mais mulheres? Quando o enunciado trouxer a lei emprega mais mulheres. Tá? Então, para a banca, cuidado, para a banca, se ela não mencionar a lei emprega mais mulheres, eu não vou considerar a idade de 6 anos. Eu vou considerar qual? A idade de 4 anos. Porque é de 4 anos que está lá na CLT. Ok? Cuidado com isso. Se a banca pedir, de modo genérico, eu vou utilizar a prioridade para o teletrabalho para crianças ou filhos, né? Filhos ou crianças com guarda até 4 anos. Agora, se ela mencionar legislação emprega mais mulheres, eu vou considerar 6 anos. Ok? Cuidado com isso. Então, nós temos aqui essa para a banca é falsa e aqui é verdadeira. Tá bom? Cuidado com esses dois tópicos. Eu quis trazer justamente para trabalhar essa incoerência da banca, né? Que dificulta aí a vida de vocês. Teletrabalho, então, aqui, alteração e contratual, cuidado, porque se eu tenho um teletrabalho para o presencial, eu tenho poder empregatício, ou seja, cabe ao empregador trazer um empregado para o seu estabelecimento e dar um prazo de
adaptação, né? De 15 dias aí para ele voltar. Por quê? Tecnicamente, o teletrabalho, eu sei que para você o teletrabalho é ótimo, né? Você acorda mais tarde, você não pega um trânsito de horas, não se estressa, né? Mas o teletrabalho em si, ele isola você da coletividade. Isso enfraquece o sindicato, enfraquece melhores condições de trabalho, porque foram essa organização, esse dia a dia de empregados, de afinidades, que fizeram com que houvesse melhorias nas condições de trabalho, essa coletividade. Então, quando você sai da empresa e vai para casa, você se isola. Então, teoricamente, o teletrabalho é uma coisa ruim, tá? Então, se ele é uma coisa ruim, quando o empregador te traz para dentro da empresa, para a coletividade, para a socialidade, então ele tem um poder empregatício. Eu não preciso da sua anuência, porque eu estou fazendo o melhor para você, ok? É assim que você vai pensar. Se eu estou fazendo o melhor para você, que é chamando para dentro da empresa, da coletividade, aquele cafezinho, aquela conversinha, então, nestes casos, eu não preciso da sua anuência. Diferente é quando eu estou presencial, eu estou num ambiente que me favorece, e aí eu vou te isolar em casa, vou te isolar lá naquele local determinado para o teletrabalho. Aí, neste caso, eu preciso da anuência do empregado, tá bom? Então, isso aqui, tá tudo aqui, ó. Isso aqui cai demais em provas, tá? Eu não trouxe questões justamente porque eu trouxe o mapa mental para você memorizar. Perfeito? Características do teletrabalho, vocês vão dar uma lida. Já falei ali das idades, né? Prioridade, cuidado com a lei emprega mais mulheres. E doenças ocupacionais, cuidado aqui também, tá? Eu tenho que assinar um termo que eu vou cumprir, né? As condições, as instruções para que eu não tenha doenças ocupacionais. Isso, contudo, esse termo não exime o empregador, em caso de culpa ou dolo, de assumir aí as consequências das doenças ocupacionais no acidente de trabalho. Perfeito? Bora continuar aqui. Vamos lá, que a gente ainda tem umas questões, bastante questões aí para a gente revisar aí para o seu TRT São Paulo. 10 dias após ser dispensada. Gente, esse tema, gestante, é idolatrado pela banca FCC, tá? Revise com carinho esse tema. 10 dias após ser dispensada sem justa causa, com recebimento de todas as verbas rescisórias, Nerine sentiu-se mal-estar, e no atendimento médico que procurou, realizou exames que constaram que ela estava grávida. Então, aqui eu já tenho a constatação da gravidez após a demissão, tudo pago, tudo certinho, beleza. Com 6 semanas de gestação. Ou seja, a gravidez, a concepção, foi realizada no contrato de trabalho. O contrato estava vigente. Isso é importante, né? Você precisa observar a concepção da gravidez no contrato vigente. Após 6 meses do nascimento da criança, Nerine procurou a ex-empregadora e informou que no momento da rescisão do contrato estava grávida. Diante dos fatos e considerando o entendimento simulado, Nerine. E aí, neste caso, nós temos Nerine, vejam que 6 meses do nascimento. A estabilidade provisória da gestante é de 5 meses após o parto. Vejam que aqui o prazo da estabilidade já transcorreu, tá? É importante você fazer essa linha do tempo para não cair em pegadinha. Vamos lá, letra A. Não tem direito à reintegração. Perfeito. Não tem direito à reintegração, por quê? Porque já transcorreu o prazo de reintegração. Então, deve ser reintegrada? Não. Deve ser reintegrada? Não. Tem direito apenas aos salários altos. Então, não tem direito à reintegração e nem aos salários demais correspondentes ao período de estabilidade, tendo em vista o término do período relativo à garantia de emprego. Aqui nós temos entendimento simulado do TST,
que nos diz que não é abuso do exercício do direito de ação a gestante que deixa transcorrer o prazo da estabilidade para só depois buscar a remuneração desse período, tá? Então, não tem problema, pode fazer isso. É uma decisão simulada que muitos criticam, mas é possível, tá? Então, neste caso, a reintegração não será possível, porque já passou o período de estabilidade, mas ela pode receber os valores do período de estabilidade, tá? Então, nós temos aqui, gabarito letra D. Tem direito apenas aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, tendo em vista o término do período relativo à garantia de emprego, tá? Cuidado com isso, que é pegadinha, é tese simulada, e se você não leu a tese, se você não leu a súmula, você acaba caindo em casca de banana, tá? Colocando aí o bom senso, né? Dentro da assertiva e acaba errando. Perfeito? Gabarito letra D. E aqui eu trouxe para vocês os pontos principais sobre licença maternidade, garantia provisória de emprego, ó, da confirmação até 5 meses. Aqui é confirmação, aqui é concepção, tá? Embora seja a previsão na legislação confirmação, não quer dizer que se não houve uma confirmação, se o empregador desconhecia, inclusive está aqui, né? O desconhecimento, aqui, ó, o desconhecimento da gravidez pelo empregador não afasta o direito. E o desconhecimento pela própria empregada também não afasta. Como a gente viu aqui no caso. Ela não sabia que estava grávida quando foi dispensada. Ela só descobriu depois. E isso não afasta o direito à estabilidade. O fato gerador é a concepção durante o contrato de trabalho. E cuidado com essa tese aqui, ó. O IAC número 2 do TST, diz que a empregada regida pela Lei 6.019 de 74, ou seja, trabalho temporário, não faz jus à estabilidade provisória de emprego. Ponto. Tá? Isso é a decisão do TST em IAC número 2. A banca vai mencionar o IAC se ela quiser cobrar esse tema, quiser cobrar que não é aplicável a estabilidade à trabalhadora temporária. Ocorre que, posteriormente, o STF decidiu que, independentemente do regime jurídico, cabe estabilidade provisória nos contratos por prazo determinado. Ponto. É isso que você vai aplicar. Seja contrato por prazo indeterminado ou determinado, cabe reconhecimento da estabilidade provisória da gestante. Por quê? Porque protege também a criança, ok? Se a banca quiser cobrar o entendimento do IAC, ela vai mencionar na questão, ela vai mencionar no enunciado, tá? Inclusive, esse IAC já está sendo discutido justamente por causa dessa decisão do STF. Mas, em banca, a gente não confia, ok? O IAC está lá, não foi revogado ainda, a banca pode cobrar, perfeito? Direito irrenunciável, só autoriza a reintegração, aqui está a resposta, né? Se esta se der durante o período de estabilidade. O ajuizamento da ação, após decorrido o período da garantia, não configura abuso do exercício de direito de ação. E aí ela faz jus aos valores correspondentes ao período de estabilidade, tá bom? Aqui eu trouxe alguns inícios de garantia de emprego. Cuidado com os conselhos aqui, né, os representantes, porque é feito da nomeação. Representantes da empresa a partir do registro. Gestante da confirmação, como eu falei para vocês, da concepção, dentro do contrato. E o acidentado, no mínimo 12 meses de garantia, contados da cessação do auxílio-doença ao acidentário, tá? E aqui nós temos requisitos cumulativos. Eu preciso receber o auxílio doença acidentário e automaticamente ser afastado por mais de 15 dias, né? Mais de 15 dias. Porque eu só recebo o auxílio se eu for afastada por mais de 15 dias, tá? São requisitos cumulativos para que haja o reconhecimento da estabilidade do acidentado.
Então fica aí esse mapa mental para vocês, tá? Manuel César tem 65 anos e 10 meses de idade e sendo empregado da empresa Algodão Limitada. Foi eleito há alguns meses, aqui, eleito, como membro suplente da CIPA. Faltando 5 meses para o término do mandato, serão realizadas novas eleições para a CIPA. E Manuel pretende participar novamente como candidato. De acordo com a consolidação das leis de trabalho, em regra, é permitida uma reeleição, independente de ser Manuel César membro efetivo ou suplente. Me parece uma assertiva verdadeira, né? Porque tanto de titulares como suplentes podem serem reeleitos no caso de CIPA, né? Representantes. Lembrando que somente o eleito possui garantia provisória de emprego, tá? Tanto titular quanto suplente, mas ele precisa ser eleito. Se ele for indicado, não tem garantia provisória de emprego. Me parece que é a letra A, mas vamos buscar os erros. É permitida uma reeleição, desde que Manuel César registre sua candidatura antes de completar 66 anos de idade. Aqui na parte privada, a gente não vai falar em idade, tá, gente? Não há. Até existe aposentadoria compulsória, mas o empregado precisa cumprir os requisitos, tá? Mas a gente não vai tratar de idade aqui. A regra geral é que qualquer pessoa, qualquer idade, pode concorrer, pode trabalhar, pode ter o seu contrato vigente, tá? Então a gente não vai falar de idade. Manuel César não terá direito à reeleição, porque é vedada a reeleição, seja membro ou suplente. Aqui é falsa, né? É possível sim uma reeleição. Manuel César não terá direito à reeleição, porque quando estas ocorrerem, terá atingido a idade máxima. Não tem nada de idade, tá? Prevista pelos membros da CIPA. A regulamentação da CIPA, pessoal, tá lá na NR5 e que não cai para vocês. Então, fiquem só com as disposições da CLT. E Manuel César não terá direito à reeleição porque é vedada a reeleição de membros suplentes. Nada disso. Gabarito, letra A. E aqui eu trouxe para vocês a Constituição da CIPA para empresas que tenham mais de 19 empregados. Alguns pontos aqui eu trouxe da NR5, tá? A banca não costuma cobrar, mas é só para vocês terem uma amplitude. O mandato é de 1 ano, permitida uma recondução, uma reeleição aqui, né? Reeleição. Compete ao empregador convocar as eleições, depende tão somente da atividade econômica do empreendimento. A estabilidade, representante eleito. O presidente da CIP é obrigatoriamente um dos representantes designados, e é por isso que ele não tem garantia, porque ele é designado, ele é indicado. Dispensa por motivos disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. E a estabilidade não constitui vantagem pessoal. Então, se houver extinção do estabelecimento, não há por que manter a estabilidade. Por quê? Porque é uma estabilidade que representa terceiros, não é dele. Por exemplo, a gestante, a estabilidade é dela, é pessoal. O acidentado, a estabilidade é dele, ele que conquistou, né? Tá? Mas no caso de CIPA, no caso de representante sindical, não há essa pessoalidade. Ele é altruísta, é para terceiros. Funcionamento, vocês vão dar uma olhadinha, embora a banca não cobre muito, e obrigados a constituir também, aí pode deixar passar. Mas esses dois aqui, slides, esses dois aqui, checklists, seria bom vocês darem uma lida, tá bom? Na CIPA. Próxima questão, vamos lá. Permínio, meu Deus, esses nomes da FCC, pelo amor de Deus, né? Empregado de uma metalúrgica, foi eleito dirigente sindical em abril de 2023. Então, a gente vai fazer uma linha do tempo aqui, né? Abril de 2023. Abril de 2023. Eleito dirigente sindical. Para um mandato de 1 ano. Em dezembro de 2023, Permínio sofreu acidente. Então, aqui, dezembro de 2023, acidente.
de trabalho, né? E precisou se afastar por 90 dias. Então, aqui, 90 dias, dezembro, janeiro, fevereiro, março, esse período aqui, 30, 60, 90 dias afastado. E recebeu o auxílio doença acidentário. Veja, ele recebeu auxílio doença acidentário mais 15 dias de afastamento. Então, eu já sei que ele tem o quê? Estabilidade, a garantia provisória acidentária. Ao retornar ao trabalho em março, então dezembro, janeiro, aqui março. Deixa eu apagar aqui e botar a data aqui embaixo, só para a gente não se atrapalhar aqui. Então, aqui em março, ó. Março de 2024, aqui, retorno. Permínio foi informado que a empresa sofreu uma reestruturação e que a área onde ele trabalhava não mais existia, razão pela qual ele estava sendo dispensado sem justa causa. Considerando as disposições legais e súmula, a dispensa de permínio. Bom, aqui nós vamos trabalhar com duas estabilidades. A primeira, que a gente já viu que ele cumpriu os requisitos, é de acidente de trabalho. Então, ele retornou em março de 2024. Aqui começa a minha garantia acidentária. São 12 meses, então até março de 2025. Correto? Pegaram aí? Porque ele retornou, ou seja, cessado o auxílio acidentário, eu começo a contar a minha garantia provisória acidentária. Mas a gente não pode esquecer dessa garantia aqui, ó, que ele foi eleito dirigente sindical. Então, eu vou ter. Opa, deixa eu sair aqui para vocês verem certinho. A garantia do dirigente sindical é de 1 ano após o término do mandato. Ora, abril de 2024, eu terminei o meu mandato. E aí eu tenho mais 1 ano, abril de 2025, de dirigente sindical. Compreenderam, gente? Tá? Eu tentei ser o mais clara aí possível e agora a gente vai para as assertivas. Não poderia ser realizada a dispensa até abril de 2025. Ok? Abril de 2025, em razão do direito à estabilidade provisória como dirigente sindical, devendo o permínio ser reintegrado ao emprego, não sendo possível converter o período dessa estabilidade em indenização. Lembra que eu falei para vocês que a estabilidade do dirigente sindical é altruísta, é para terceiros. Lembra? Lembrou? Ótimo. Essa característica, a doutrina entende que não cabe indenização substitutiva. Por quê? Porque ela é altruísta, ela é para terceiros. Então, no caso, ou ele pede a reintegração, ou ele fica sem nada, tá? Então, lembre-se, quando eu estiver falando de estabilidade altruísta, eu só posso pedir a reintegração. Eu não posso pedir a indenização deste período, tá? Isso é entendimento, inclusive criticado, entendimento, mas é um entendimento aplicável pela banca FCC. Por isso que eu quis trazer essa questão, porque vai que ela coloca novamente esse tema, né? Coloca aí em outra questão, trazendo um outro caso prático. Então, para a FCC, não cabe substituição pecuniária, né, do período estabilitário quando ela for altruísta, quando ela for para terceiros, tá bom? Por isso, nós estamos aqui, no gabarito é a nossa letra A. Vamos ver por que que as demais estão incorretas. Não poderia ser realizada até março de 2025, em razão do direito à estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho. Vamos ver. Março de... Ok.
que, né, março de 2025, devendo permínio ser reintegrado ao emprego, não sendo possível converter o período dessa estabilidade acidentária em indenização. No caso, lembra que eu falei que o acidentário é uma estabilidade dele, pessoal? Aí eu posso pedir a substituição, tá bom? Então, o erro aqui está aqui, ó. Opa, não. Aqui, ó. Não sendo possível, não, é possível converter. Pode ser realizada? Não, não pode, né? Porque ele tem estabilidade. Mas vamos ver. Desde que indenizada a estabilidade na decorrência do acidente de trabalho, já que a estabilidade como dirigente sindical não mais subsiste em razão da extinção da área em que trabalhava. Ah, ainda tem a área que trabalhava, né? Deixa eu ver aqui. Aqui não é a área, tá? A gente fala em base territorial e não de área. Então, aqui, se aquela área foi extinta, mas o empregado eleito, representante sindical, ainda consegue exercer as suas atribuições do mandato naquela base territorial, não há que se falar em extinção dessa estabilidade, tá? Então a gente fala em base territorial, a categoria, a gente não fala da área ali específica da empresa, perfeito? Pode ser realizada, pois houve a extinção da área em que trabalhava, o que faz com que cesse automaticamente. Não. A área não é diferente de base territorial, né? Base territorial de representação do sindicato. Então, gabarito, letra A. E aqui estão alguns pontos que eu quero que vocês leiam, tá? Sobre o dirigente sindical. Cuidado com a comunicação, porque o artigo da CLT vai trazer um prazo e o TST entende que esse prazo não precisa ser cumprido, desde que a comunicação seja feita durante a vigência do contrato de trabalho, tá? Isso no caso de eleição, né? Comunicar ao empregador que aquele empregado foi eleito e que a partir de então, né? A partir do registro aí ele já tinha, mas a partir de então ele passa a ter a garantia provisória de emprego. Então, dê uma olhadinha aí nesse mapa mental. Não tem garantia, tá? Isso aqui salva a sua vida, muitas vezes. Isso aí você vai excluindo das assertivas quem não tem garantia provisória de emprego e acaba chegando no gabarito facilmente. E representante da empresa, faz tempo que a banca não cobra, por isso eu quis trazer para vocês aqui, tá? Alguns requisitos, alguns elementos para vocês darem uma lida. Fica aí a tarefinha de casa, tá? E finalizamos aqui a nossa revisão, parte 1, né? Deixa eu... Aqui. Finalizamos aqui a parte 1 sobre direito do trabalho. São os temas mais importantes, tá? Essa parte primeira da nossa revisão, de todos os temas aqui que a gente vai tratar, são as mais importantes, porque são os casos mais recorrentes da banca, são os casos mais adorados pela banca. Revise, reforce esses temas para a sua prova no dia 3 de agosto. Te espero no próximo clique, no próximo vídeo, na nossa próxima parte da aula de Direito do Trabalho, nessa nossa revisão TRT 2. Até mais, até breve.